que nós voltamos, tá bom? Vamos lá, gente. Ok. Vamos fazer agora, chamar aqui, convidar mais um ilustríssimo advogado, que é o doutor Thiago Lessa. Doutor, fique à vontade, a tela é sua. Traz esse tema aí muito importante que eu sei que o senhor trouxe para a gente. Oi, Suzana, boa noite. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o tema das locações de imóveis urbanos nesse momento de pandemia. Qual é o grande problema que a gente vem tendo? As pessoas elas têm perdido os seus empregos, têm perdido as suas fontes de renda e com isso elas têm tido muita dificuldade para pagar os seus aluguéis. Veja bem, vou falar primeiro nesse momento de aluguéis residenciais, que é o que é a maioria das pessoas comuns, né? Então as pessoas elas perdem os seus empregos e acabam tendo dificuldade em arcar. Os tribunais superiores e os tribunais aqui no Rio de Janeiro, eles entendem justamente que se aplica a teoria da imprevisão. Então é muito importante que o locador e o locatário, em um primeiro momento, tentem conversar para adequar esses contratos a essa nova situação de pandemia, né, que não existia quando as pessoas contrataram, via de regra. Então não tinha como a gente prever que a gente teria todos esses problemas. Tá? Com relação aos contratos que são não residenciais, né, eu vou tocar um pouco mais com relação aos contratos que são de comércios, dessas lojas que a gente tem em rua, e de shopping center também. Na situação dos comércios de rua, a gente começa a ter uma certa abertura e ficou um pouco mais fácil para esses comerciantes, no momento da pandemia, trabalharem, né? Porque eles trabalhavam com outras plataformas, com entrega, delivery, então acabava que eles tinham como manter minimamente ali a prestação dos serviços. Então, na prática, a gente precisa ainda assim que os locadores e os locatários conversem, cheguem a um denominador comum, uma revisão, a gente diz que é preciso que haja revisão dessas cláusulas contratuais. A gente sempre fala que o ideal é que seja de forma amigável, mas infelizmente nem sempre é possível, acaba que você precisa de um advogado para resolver um problema que talvez nem fosse tão urgente. Mas a gente precisa readequar e ter muito cuidado para que não haja uma ação de despejo. Então a gente precisa formalizar tudo isso para que, principalmente o locatário, ele não sofra uma ação de despejo de forma desnecessária. Tá? Na questão do shopping center, é um pouco diferenciado, porque o shopping center, ele acho que ainda não abriu ou tem tido uma abertura mais gradual ainda. Né? Aqui no Rio, por exemplo, eles abriram recentemente. Em Niterói, eles abriram também recentemente, mas uma abertura bem mais gradual, bem mais reduzida. Praça de alimentação não funciona, né? Então, na situação do shopping center, e quando eu digo shopping center, é o shopping center mesmo, né? O shopping center que é aquele fundo empresarial que é destinado à locação, como o Barra Shopping, o Plaza Shopping, Rio Sul, esses são os grandes shopping centers, né? Aqui do Rio. Nesse caso, houve um impedimento total. Então, há quem entenda, há juristas que entendem que não seria cabível nem mesmo o pagamento do valor total do aluguel, nem de um valor proporcional, porque a prestação teria sido totalmente interrompida. Então, você paga o locatário na locação do shopping center, né, o lojista, ele paga um valor ali mensal, né, que ele pactua com o empreendedor lá do negócio, ele paga esse valor mensal e ele teria que ter a exploração do serviço ali no shopping center. Ele aluga justamente no shopping porque ele tem um ponto que tem muita gente passando. As pessoas passam ali justamente para comprar. Por isso que o shopping center é um empreendimento que é caríssimo o aluguel. Né? Então não faz muito sentido, e eu entendo até dessa forma, assim como outros professores, outros advogados, outros juristas, que não seria cabível nem mesmo a gente pagar um aluguel durante esse período. Mas tem gente que entende que o aluguel também deveria ser proporcional. E aí a gente vai tendo a discussão, né, na seara jurídica, nos tribunais, que é sempre sadia a gente sempre discutir e analisar caso a caso. A gente tem que analisar caso a caso com um bom senso e tentar resolver a questão de uma forma melhor para todos, né, para locadores e locatários. Sabendo que a pandemia é uma coisa imprevista, a gente não tinha como prever isso, né? Então, realmente, a gente fica nesse imbróglio, a gente precisa resolver, e é sempre bom contar com um advogado, seja especialista na área, para você conseguir resolver o problema de uma forma satisfatória, senão você, às vezes, acaba até agravando o problema, sofrendo uma ação de despejo, você perde o seu comércio ali, que às vezes é o seu ganha-pão, né? Então, é preciso que a gente tenha bastante cuidado nesse tipo de assunto. Doutor, em relação à questão da negociação, porque é algo muito importante nesse momento, você pode falar um pouquinho para a gente?
A negociação, num primeiro momento, ela tem que ser feita amigavelmente. A gente pede que, geralmente, os clientes que nos procuram, a gente pede que eles formalizem essa negociação. Se você puder mandar e-mail, mandar algum documento, né, formalizando essa negociação e essa revisão, é o ideal. O que a gente tem na prática, hoje em dia, é que as pessoas estão renegociando esses contratos, estão tendo alguma... A gente tem algumas formas de renegociação. Tem gente que renegocia, você paga 50%, e aí os outros 50% a gente não vai te cobrar durante esse período. Às vezes a pessoa renegocia também 50%. São percentuais que eu estou dando por alto, assim, não tem um caso concreto, mas 50%, os outros 50% você vai dividir em 12 meses, quando acabar a pandemia, né? No Brasil, a gente não teve uma lei como teve em Portugal, e em Portugal o Estado ele chegou junto e garantiu essas locações e decidiu de forma bem contundente e ajudando realmente os empresários, né, e os locadores e locatários residenciais, principalmente, que são as pessoas que estão com as suas casas ali com risco de perda de uma casa. Né? Às vezes você não tem para onde ir, né? Você não tem nem com quem você morar de favor. Então, em Portugal, houve essa lei que foi bem mais efetiva que no Brasil. No Brasil, o governo ele não ajudou muito os locadores e locatários. A gente vive uma situação em que a gente realmente precisa negociar. E nessa negociação, a gente sempre aconselha, faça tudo de forma escrita, né? Formalize tudo. É bom você documentar tudo, porque no futuro o seu locador ou o seu locatário não pode alegar que não, ele me falou que ficaria uma coisa que ele não me cobraria, né? E não foi bem assim. Não, ele falou para mim que que eu teria que pagar, mas dividiria em 24 meses, por exemplo, e não foi bem assim. Então é importante que você tenha uma assessoria ali te auxiliando, que você possa documentar sempre. É sempre importante você documentar. Documentando, você tem como fazer prova na justiça, né? Você utilizar aqueles próprios documentos para você fazer valer o seu direito. Sim, exatamente. E, doutor, o Paulo Abreu, ele fez a seguinte pergunta. Doutor, eu tenho um imóvel comercial que eu alugo, eu sou obrigado a dar desconto nesse momento de quarentena? O Código Civil brasileiro, ele diz que as partes têm um dever de negociar, né? Nesses momentos de pandemia, ele fixa esse parâmetro, né? Só que, obviamente, existem pessoas que não querem negociar, elas entendem que é isso e acabou. Então, você acaba tendo que recorrer ao advogado, ao judiciário, para poder valer o seu direito. Na verdade, o que a pessoa tem que ter em mente é que primeiro deve prevalecer o bom senso. Né? Então não faz sentido em um comércio, em um shopping center, você querer cobrar 100% se o shopping está fechado. Mas a gente pede sempre que prevaleça o bom senso. Agora, a pergunta dele, né, se é obrigado a negociar, eu entendo que sim, você tem que negociar nesse momento. Agora, é muito importante que tenha a contraprestação do locatário. O locatário ele tem que comprovar, né? Na situação do shopping é fácil, de um comércio é mais fácil. Mas na situação residencial, o locatário não pode simplesmente chegar e pedir um desconto. Ele tem que comprovar que aquela situação de pandemia afetou a sua remuneração. Porque senão seria muito fácil. Senão uma pessoa, um servidor público, vou dar um exemplo concreto aqui, um servidor público que ganha, não sei, 10 mil por mês e que aluga um imóvel e que não teve a menor influência, a pandemia não teve a menor influência na sua renda, ele não tem que ter esse direito. Ele não teve uma perda que fosse algo que gerasse um dever do locador de realmente negociar. Então, é sempre importante, até para o locatário, que ele documente tudo isso, essa negociação, e que ele comprove, principalmente que ele comprove realmente que ele teve aquela perda daquela renda. Então, ele pode juntar contra-cheque, se for uma empresa, pode juntar lá o balancete dela, né, comprovando que houve uma perda significativa, e aí eles sentam e conversam, ou na justiça, ou administrativamente, eles sentam e conseguem resolver. Doutor, e no caso, se a empresa for o locatário e ela falir, e aí rescinde esse contrato de locação, como é que fica aí em questão a multa? Olha, na questão da falência da empresa, tá? Essa questão da falência é uma questão que é bem diferenciada, pelo seguinte, existe um processo judicial, né, que vai tramitar de falência, e aí os credores
dessa empresa, eles têm que se habilitar nesse processo para receber eventuais créditos. Então, se vamos supor que você seja dona de uma empresa, né? Você venha a falir e você fique me devendo aluguel, né? Do ponto lá que você alugava de mim. Né? Você está me devendo. Então você faliu. Se você não me pagar, eu vou ter que me habilitar nesse processo de falência, justamente para receber. E aí existem ordens preferenciais, né? De credores. E aí você tem que ver se no final das contas você vai conseguir receber ou não. Mas, a princípio, na situação da pandemia, há sim a necessidade, principalmente em imóvel comercial, de você renegociar e reajustar esse contrato à nossa realidade atual. Tá? Então, não é porque você também se habilitou e está cobrando de uma empresa que faliu que você vai poder cobrar o valor completo. Você pode cobrar de forma proporcional. Tá vendo, minha gente? Olha que importante vocês estarem aqui conosco, adquirindo todo esse conhecimento jurídico. Muito obrigada, doutor Thiago Lessa. Nada. Obrigada pelas mais dicas aí em relação a esse momento de quarentena que, na verdade, nós estamos passando, e é importantíssimo nós sabermos dos nossos direitos, certo? Sim, sem dúvida. Acho que a assessoria acaba sendo fundamental nesse momento para que as pessoas elas possam, às vezes, até conversarem e resolverem os problemas, né, de uma forma ou amigável, ou então, se não tiver jeito, recorrendo à justiça, mas é sempre bom você estar bem assessorado, e a gente sempre recomenda que você procure um especialista nessa área para você não ter problemas no futuro, senão você acaba, às vezes, tendo problemas maiores, às vezes você tem uma recomendação incorreta, ou às vezes você tem uma recomendação, um amigo chega e fala, não, para de pagar o aluguel, porque esse aluguel está caro, e você não toma as precauções necessárias, e aí o locador... sim, isso é muito comum. E aí o locador ele chega e entra com uma ação de despejo. Às vezes você tem realmente o direito, você está passando por um momento de dificuldade, mas pela sua forma de agir, você acaba sofrendo um processo desnecessário. Então, sempre procure um advogado que ele vai te auxiliar e vai te ajudar nesse momento de dificuldade. Ouviram a dica, né? Esse foi o doutor Thiago Lessa, e nós vamos chamar agora